amigos da hotelaria. Bem-vindos ao podcast Gestores da Hotelaria. Essa edição, mais do que especial, estamos chegando ao 50º programa, no qual nos dá uma grande alegria de estar atingindo esse número, essa meta. Estamos aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual já fazemos o nosso agradecimento por nos oferecer essa estrutura técnica e humana para realizar esse programa. Agradecer em especial um grande amigo meu, um grande amigo de Martin, que nos deu essa oportunidade de ter esse programa aqui, que é o nosso amigo, não é, que nos deixou fora da hora, Pablo Ramos. Se não fosse ele, provavelmente não estaríamos aqui atingindo esse número tão importante na história desse podcast. Como é de costume, eu passo a palavra para o meu amigo Martin Van Sleels para ele fazer a apresentação dos nossos convidados de hoje. Mas antes, não posso deixar de agradecer à Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBH, na pessoa do presidente Alexandre Sampaio, pelo apoio a esse projeto. Agradecer também à BIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, na pessoa da Flávia Araújo. Agradecer também à Casa do Turismo, na pessoa da Érica Drummond. Lembrando que a Érica foi a nossa primeira entrevistada. E para manter esse padrão feminino, do empoderamento feminino das gestoras hoteleiras, a nossa convidada hoje também é uma mulher, e Martin Van Sleels. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, estamos aqui de volta. Meio gripadinho, né? Um pouquinho né? gripado, um pouquinho constipado, mas vamos fazer um esforço aqui para levar esse recado para o nosso público nessa edição tão especial. Você deve lembrar quando nós falávamos lá atrás, Érica Drummond aqui conosco no dia 29 de maio de 2023, quando fizemos a primeira edição, falávamos vamos chegar a 50. Poxa, vamos? Será que vamos? Estamos aqui. Isso. 2 anos e pouco depois, estamos aqui na 50ª edição e, novamente, né, com uma mulher muito especial, acompanhada de um CEO hoteleiro muito qualificado, né, que está chegando aqui nas nossas terras mineiras. Vai tirar o passaporte mineiro. Vai depender, né? Já vai depender, né? Vai Vamos virar fazer mineiro. Aquele checklist, né? E estamos aqui, né? É uma satisfação, mais uma vez, estar de volta aqui. Na última edição eu não pude estar, estava em viagem. Você conduziu brilhantemente. Então vamos brindar logo os nossos convidados. Estão conosco hoje Alessandra Aguiar e Rui Uchoa, ambos numa missão de extrema relevância, que é a reabertura, após 5 anos e 5 meses, para ser mais exato, de um hotel extremamente importante na nossa história, na hotelaria mineira e da grande BH, que é o Actual Convention by Summit. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Alessandra Aguiar, Rui, uma satisfação. E a caneca pode beber chá, água, cerveja, né? Uma satisfação estar com o Rui Uchoa novamente. Já atuamos juntos por 2 ocasiões, em 2 redes hoteleiras de grande relevância no cenário. E agora, né, você está aqui conosco na nossa cidade. Hoje é feriado, né, Marcos Valério? Isso. Dia Nossa Senhora de Boa Viagem, feriado municipal. Padroeira da nossa capital de todos os mineiros, Belo Horizonte. E Rui Uchoa chegou para se juntar ao staff do Actual Convention by Summit, que desde ontem reabriu as suas portas, trazendo de novo aquele belíssimo equipamento, do qual nós vamos falar bastante aqui, da sua história, desde abril de 78, quando pela primeira vez esse hotel abriu, sob a tutela ainda da Hilton, que dedicou inclusive uma marca específica para o Brasil, chamando ele de Brasilton Contagem Hotel. Queria colocar as 2 fotos rapidamente, Mauro, só para vocês entenderem um pouquinho da história que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele prédio ali, daquele empreendimento, que lá atrás, em função da Fiat Automóveis, que chegou 2 anos antes
a nossa grande Contagem, brindando aí a população contaginense com uma indústria de altíssimo porte, né? Uma indústria automobilística de primeira grandeza no mundo. E 2 anos depois, surgiu a necessidade da cidade ter um hotel que comportasse a demanda trazida pela Fiat Automóveis. A Hilton colocou esse nome, Brasilton, e pintou, inclusive, as portas do hotel nas cores da Fiat, né? O azul Fiat estava na entrada do hotel e todo ele era praticamente um hotel temático. Pensado, né, Marcos Valério? Sim. Nos executivos, nos engenheiros, nos italianos, que vinham para a implantação e aquele primeiro passo ali, o famoso Fiat 147 que nós tivemos. Eu tive um, né? O primeiro carrinho lá que a Fiat produziu no Brasil. Fusca, o meu primeiro foi Fusca, depois tive vários eu tive um Fiat. Fiat 147, me deixou na mão várias vezes. Lembrando que também foi a primeira bandeira internacional a aterrissar em Minas Gerais, em especial. Então essa história, ela começou lá atrás e depois, em algum momento, aí mais à frente, né, já na época do diretor-geral da Hilton no Brasil, o Tom Potter, que eu conheci em São Paulo, quando morei lá, descontinuaram o projeto e, em algum momento, chegou às mãos... Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos lá. Marcos Valério, continua. Todos os nossos convidados aqui respondem essa pergunta inicial. Essa pergunta é básica. Eu sempre faço essa pergunta porque aqui o objetivo do podcast é, claro, falar sobre o mercado hoteleiro, falar sobre a performance das empresas hoteleiras, mas, acima de tudo, é para falar sobre pessoas, sobre aqueles que fazem a hotelaria acontecer, sejam eles os gestores ou os profissionais. Então, aqui o nosso bate-papo é para falar das pessoas e contextualizar, claro, o negócio. Aí eu te pergunto, Alessandra, eu sei a resposta, mas o nosso público ainda não sabe. A hotelaria bateu na tua porta ou você foi atrás da hotelaria? Bom, primeiramente eu agradeço, né, a oportunidade de ser convidada a participar desse podcast tão importante para o nosso setor e por amigos tão queridos como você, Marcos Valério, Martin, que acompanha, né, a nossa história desde o início, da aquisição do hotel, que foi divulgado ao mercado que a Hilton iria deixar a operação no Brasil e logo em seguida o anúncio de que o imóvel tinha sido vendido. Então, vocês que estavam no mercado vieram até a gente para entender qual seria o nosso próximo passo. Então, num primeiro momento, o hotel foi comprado como um investimento imobiliário. Junho de 2003? Em junho de 2003. Tá? Então, foi uma aquisição da família e a gente não iria operar como hotel. E a partir do momento que a gente começou a frequentar o espaço e ver todos os potenciais que lá até hoje tem, né? E que a gente ainda preserva esse potencial, a gente conseguiu perceber que seria um outro nicho de negócio dentro da nossa intenção de diversificação. E foi assim que a hotelaria surgiu na nossa estrada. Ou seja, a aquisição foi feita não pensada para uma operação hoteleira na época, eu nem sabia disso. Eu achava que vocês já tinham em mente operar o hotel. E aí os estudos e as análises posteriores levaram vocês a manter a atividade fim como hotel. E aí vocês tiveram que entender o que era hotelaria. Isso deve ter sido um processo interno, vocês tiveram que estudar o mercado, falar com gestores, pessoas da área, né? Trazer pessoas do mercado, não é isso? Nós tivemos, né, o tempo do retrofit. Eu sou gestora formada em administração de empresas, tenho MBA de finanças empresariais também pela Fundação Getúlio Vargas e a questão da gestão eu já dominava. Certo? Então, o que precisava era o ajuste dentro da hotelaria. Como que era fazer a gestão de um hotel por ser alguma coisa nova de uma operação, de uma prestação de serviço que a gente não conhecia. Então, eu comecei a estudar.
durante o período todo do retrofit do hotel, eu me empenhei. Quanto tempo em durou esse conhecer. retrofit, você lembra? O retrofit foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. Nesse período o hotel ficou fechado. Nesse período o hotel ficou fechado. E foi esse período de 1 ano e meio que você foi aproximando Que eu fui do mercado, aproximando do das mercado, das pessoas, pessoas, e interagindo. interagindo, e aí a gente foi buscando, né, quem eram os profissionais do mercado hoteleiro de Belo Horizonte, quem poderia estar ao nosso lado, e com mais ou menos 60 dias antes do hotel iniciar as operações, que foi em abril de 2005, a gente nós montamos a equipe que iria operar o hotel com a gente. E com isso a gente começou a trabalhar e começamos a fazer teste de cardápio, as camareiras já montando os apartamentos para a abertura e simulando o hóspede chegando, como que seria essa estrutura toda para poder funcionar. Então, Um dos executivos que vocês recrutaram e levaram para o hotel, hoje de manhã muito cedo, ele é madrugador, né? Ele sim. acorda às 5h30 da manhã para malhar. Eugênio Fiuza, grande abraço. Isso mesmo. Foi um dos Nosso primeiros parceiro. a reagir aí à divulgação do Pode Doer hoje de manhã. E enaltecendo, né, toda a família Aguiar por aquele momento tão, né? Assim, vocês entrarem num ramo que não era exatamente a área de atuação da família, né, do grupo. E ele tem uma memória afetiva muito grande por aquele período de trabalho. O Eugênio foi o nosso primeiro funcionário a ser contratado, porque a gente precisava, né, entender o comercial, como que a gente ia chegar até os nossos clientes e como que era essa distribuição dentro da hotelaria. E o Eugênio veio somar com a gente, foi a nossa primeira contratação, e ele trabalhou com a gente até 2016. Então, foi de outubro de 2004 até 2016. 12 anos 12 anos de atual. Muita coisa, né, Marcos Valério? O Eugênio, que na nossa geração, né, a gente falava um grande batedor de pasta. Isso quer dizer o seguinte... Queimador de sola de sapato. O sola de sapato não durava, tinha de ser Vulcabras, porque o Eugênio deixou esse exemplo, como outros, para mim. Um profissional de campo, de muita garra, de buscar negócios, né? de realmente, naquele tempo, né? Hoje a parte comercial é diferenciada, né? Hoje tem outros mecanismos, mas naquele tempo ainda o trabalho era um trabalho de campo. Trabalho analógico, né? Analógico, de visitas comerciais, de prospecção, diária, de um calendário muito, muito próximo, não é, aos nossos clientes. Bom, e aí, Alessandra, inicia o processo e como é que foi essa relação com a hotelaria? A mosca também te picou e aí a paixão veio por esse Você e seu setor. irmão, né? Eu ia, inclusive, falar a respeito dele agora, juntamente comigo, né? Sua mãe. Minha mãe, meu pai, que hoje está presente aqui nos Está aqui no estúdios com a gente. Meu irmão, né? Jair também, foi presidente do Convention Bureau durante um período. E a gente era... nós 4, em família, operando o hotel. E a mosca da hotelaria não tem jeito. Quem experimenta, apaixona. Pois é. Então, a questão... A gente estava vindo até para esse podcast e conversando com o Rui. E é um prazer receber, a gente quer fazer o melhor, como se fosse para a gente. Então, deixar tudo organizado, de uma forma que a pessoa vai perceber o carinho que tem envolvido, né, no processo como um todo. E a hotelaria é fantástico. Então, eu acho que quem entra não se apaixona e não consegue sair. Esse momento de reabertura é, com certeza, algo muito especial para você. Você estar vendo isso acontecer, você, seu pai, que está aqui, seu Jair Aguiar, filho. Deve ser realmente um momento muito marcante. E vocês trouxeram aí para o braço operador do hotel, né, um profissional extremamente qualificado, como eu disse aqui no início, né, temos uma trajetória aí juntos.
Marcos Valério falou do comercial. Rui Shoa, que está aqui conosco, vem da veia comercial na hotelaria. Eu o conheci como um grande especialista no comercial, que dominava o Vale do Paraíba paulista como poucos eu vi até hoje. Toda aquela região, né, era a praia dele, literalmente. E agora, Rui, você está aqui, né, iniciando esse processo com a Summit Hotels, que você inaugurou em 2018. E você, como é que você chegou na hotelaria? Replicando a pergunta que Marcos Valério fez para a Alessandra, aí eu pergunto para você, como que foi a sua entrada na hotelaria? Ok. Quero agradecer também a participação, a honra de estar aqui no programa número 50, né? Para nós foi Jubileu de ouro. importante. E também agradecer a você, Marcos e Martin, né? Martin já é um velho colega e amigo, né, do passado, da hotelaria. Dizer que a hotelaria entrou na minha vida de uma forma muito espontânea, né? Não houve um planejamento, né? Eu vinha da área administrativa, financeira, e aí surgiu a oportunidade na Cor, que era o grande grupo da época, né? E a gente entrei meio que sem conhecer, tateando, mas tinha uma questão aí comercial que eu gostava. A área comercial já tinha me Foi no cativado. Space Valley, por acaso? Exatamente. Lá em São José? Na abertura do Space Valley em São José, eu entrei na Cor para abrir aquele prédio. E por coincidência, aquele prédio hoje é da Summit. É da Summit, eu lembro quando vocês 20 assumiram. anos depois, exatamente. E o nosso amigo, né, que Deus o tenha, o nosso amigo gerente-geral da época, Silvio, né? Silvio Mattiusi, Isso, faleceu. que faleceu prematuramente, né? Era, na época, provavelmente o seu gerente-geral. Parceiro ali e tudo, né? E aquele prédio, muito sucesso. Eu fiz uma carreira muito bonita na Cor, comercial, com muito resultado, né? E tudo isso. Aprendi, uma escola fantástica, né? Você passou por lá. Sim. Depois a gente foi para a área de consultoria, né? E comecei a fazer consultoria com aquela bagagem adquirida. Entrei em todas as áreas da hotelaria, cresci dentro da hotelaria e respirei cada setor, A e B, operação, recepção, os POPs, né? Desenvolvimento de POPs, etc. Isso me deu muita bagagem, né? E eu, ao mesmo tempo, observando a hotelaria independente, vendo que tinha ali uma carência grande de uma profissionalização, uma distância entre a hotelaria profissional e a hotelaria de rede, independente, familiar. E aí a gente desenhou, né, a Summit Hotels como, primeiramente, uma franquia, uma vez que eu tinha essa vivência comercial. E aí a franquia cresceu muito, em 12 meses tínhamos 12 hotéis, né? Uma franquia sem ter um único hotel, que foi uma coisa muito Você inusitada. tinha o relacionamento com toda a região, com o mercado, para você não foi muito difícil conseguir. Exatamente. Você já tinha confiança dos investidores. Tinha confiança, né? Relacionamento e tal. E aí crescemos muito rapidamente até que veio a pandemia. E a pandemia nos abriu a atenção para o arrendamento, né? Que hoje é o nosso negócio mais importante. Nós temos 14 hotéis, 1.300 apartamentos administrados por nós, né? Em 13 cidades, em 3 estados. Hoje, 3 estados. Maceió, Minas Gerais e Estreito de São Paulo. E São Paulo. São Paulo. Inclusive capital. Capital, Guarulhos e todo o interior, né? Então estamos crescendo agora de uma forma muito mais sólida, voltado para arrendamentos, que é um contrato mais robusto, de muito risco, né? E sabemos que esse é um caminho aí muito interessante para o investidor, para o proprietário. Quero agradecer também a Alessandra pela confiança, né, em nos entregar esse hotel que não é só um hotel, é uma história inteira, né? Que você mostrou ali da Fiat, que começa com aquela história, e eles herdaram aquela história e fizeram uma história muito bonita também da família Guiar. E a gente tem consciência disso e entendemos que o nosso negócio é com pessoas, né? Nós não fazemos negócio com CNPJ, isso a gente aprendeu, né? Então, quando a gente nos conhecemos, as famílias, inclusive as famílias mesmo, porque já estivemos nossas famílias juntas, né? E vimos que ali tinha uma afinidade não só de negócio, mas de pessoal, de valores, de princípios. E isso nos uniu nessa parceria. E a gente acredita muito na cidade, no produto hoteleiro e no potencial que tem o actual. Inclusive, mantivemos o nome, nós não fazemos isso em geral, né? Sempre transforma para Summit, mas mantivemos o nome acreditando realmente na boa tradição que se construiu, na boa história. Acho que foi uma decisão extremamente correta, né, Marcos Valério? Corretíssimo. E colocamos lá o By Summit, né? Sim. Porque isso une as duas marcas, né? A gente entende que a nossa marca ela é forte, mas ela não tem a tradição aqui em Belo Horizonte, em Contagem, que queremos ter justamente com essa história bonita do actual.
do seu portfólio hoje, dos 13 hotéis. 14. 14 14 hotéis, agora com o atual. tem algum com um perfil igual ao atual, uma empresa familiar, adquirida, que foi no caso deles, ou construída pela família, ou são operações de condotéis? Não, nós temos, sim, acho que cerca de 50% dos nossos hotéis são familiares, né? São famílias que construíram o hotel, ou herdeiros que herdaram o hotel. É muito comum, às vezes, o herdeiro não querer dar sequência no negócio do pai e nos passar como arrendamento. Isso é comum acontecer. E cada vez mais, viu? Muito mais. Eu vejo isso o tempo todo. A gente acredita muito no nosso modelo, é um modelo que tira todo o risco do proprietário, do investidor, e nós assumimos o risco confiando no nosso know-how, né? Perceber que aquele produto tem potencial. Claro que erramos no início, né? Colocamos muitos hotéis, chegamos a ter 22 hotéis, e hoje já aprendemos, de tanto também apanhar um pouco aqui, ali, e hoje a gente consegue entender qual é o hotel potencial. Com certeza, o parceiro é bom, um bom parceiro, a pessoa, né, com quem nós fazemos negócio, e aí com isso a gente consegue ter o resultado, né? Então, nós temos mais ou menos 50%, respondendo a sua pergunta, de familiares. Como o Martin disse, ia ter um artigo escrito pelo nosso amigo Giovannini, o Gil, semana passada, eu até publiquei no nosso grupo a respeito exatamente da questão do apagão, né, da sucessão familiar, não é? Que ocorre em quase todos os setores. Não é? Os filhos... Nem sempre, né, nem querem sempre seguir. Né? Tem uma explicação bem clara, né? A atividade profissional dos pais, né? Isso ocorre muito, né, no setor da hotelaria, que nos interessa, no setor da gastronomia. Eu vou dar um exemplo aqui, o contrário do que é a tendência, e aproveitar e também mandar um abraço. Terça-feira passada, eu tive mais uma vez a honra de participar de um aniversário de um ícone de Belo Horizonte, que é o restaurante Maria das Tranças, né, do meu grande amigo Ricardo Rodrigues, completando lá os seus 75 anos. E o ponto alto da comemoração foi a apresentação da 4ª geração das filhas do Ricardo, que eu tive o prazer de conhecer, crianças, não é? Hoje, jovens que estão, as duas já na operação, uma na parte da administração, do marketing, a outra na cozinha, que trazendo exatamente no DNA dela da avó, né, Dona Maria, que fundou esse estabelecimento há 75 anos, nos anos 50. Então, no caso, um abraço aqui, né, para todos. O Ricardo não, foi com o Sérgio. Foi. Com o Sérgio. Contamos a história do Maria das Tranças. Então, é uma exceção, mais uma vez um abraço para você, Ricardo, e toda a família, e parabéns. É uma exceção você, né, ter essa continuidade, né? 4, aí no caso, 4 gerações. Então, o jovem hoje, até graças aos pais, diferentemente talvez das gerações que nos antecedem, né, a minha, a sua, enfim, de Alessandra, nós temos mais ou menos aí uma faixa etária próxima, que os nossos pais nos ofereceram muito mais condições, não é? De formação acadêmica, de oportunidades, e aí o nosso leque aumenta, não é? E isso é um fato. Você passa a conhecer outras dimensões, e talvez aquela dimensão material, que proporcionou tudo aquilo que foi a empresa, não é atrativo. E também, Marcos, uma coisa importante é que a hotelaria não é um negócio tão simples assim, né? É diferente de você herdar uma loja, um comércio, né? Porque a hotelaria ela tem a sua complexidade, né? É um negócio com muitos negócios, né? Você tem a alimentação, você tem a parte de manutenção predial, né? Você tem a parte comercial, atendimento, contabilidade, quer dizer, é um complexo de atividades e nem todo mundo tem esse direcionamento, né? É difícil às vezes ter o herdeiro que dá sequência naquilo porque existe uma certa complexidade. Parte jurídica, bem... E muito oportuna a sua colocação, porque no passado
era até possível o gestor, o fundador, o proprietário, navegar em todas essas nuances funcionais da operação hoteleira. A complexidade do mercado, a dinâmica do mercado, nos leva cada vez mais para as especializações. Então, você vai pecar em alguma coisa num dado momento, você tem que se especializar. E essa é a grande questão do mercado. Se a hotelaria independente ou a hotelaria familiar, ela vai conseguir, como conseguiu vários empreendimentos, permanecer no mercado sem buscar a profissionalização através de parcerias e de estruturas como a que vocês oferecem. Quer dizer, então, isto é uma tendência sem volta. Eu acredito que sim. Até porque não é só o hotel em si, mas a sua distribuição mundial, né? A complexidade que você tem hoje desse mercado online, né? Que é gigante, complexo, e você precisa treinar muito as pessoas. E ainda assim a gente percebe que não se usa tudo que se pode, porque existe aí um trabalho grande de especialização em TI, em conhecimento tecnológico e tudo isso. Então a hotelaria não está só dentro das paredes do hotel. Né? Cada vez menos, né? Hoje o digital hoje... Exatamente, ela tem que estar inserida dentro de um destino que, na verdade, está inserido dentro do mundo, né? Porque o hotel é vendido e distribuído no mundo inteiro. Né? E aí eu queria entrar diretamente, aproveitando esse gancho. Contagem é uma cidade que está cercada de empresas multinacionais de grande porte, a maioria delas, não todas, é claro, mas muitas ligadas à própria fábrica do Grupo Fiat, hoje chamado Stellantis, rebatizado, né? Temos um setor logístico enorme lá do grupo lá da região de Betim, Contagem, né? Que é o grupo do Sada. E você está realmente num destino que tem que ter uma distribuição global extremamente afiada. E aí eu queria perguntar para a Alessandra, o contrato é um contrato de arrendamento de 5 anos e o hotel tem um grande centro de convenções que eu até hoje fiz questão de lembrar que ele permaneceu em funcionamento mesmo nesse período do hotel fechado. Uma obra, eu quase diria assim, faraônica, pela visão do seu pai, que está aqui conosco, o seu Jair, que me explicou um dia lá em frente do hotel, me contou os detalhes da obra, da fundação, do que ele pensou ao fazer um centro de convenção daquele tamanho. Para muitos, uma coisa até um pouco exagerada, né? Como assim um centro de convenções para essa capacidade? Salvo engano, 5.000 pessoas, ou perto disso. Perto disso, né? Se a gente considerar o que já existia, a gente consegue atender em torno de 4.000 pessoas. 4.000 pessoas, com um projeto com fundações, né? O senhor Jair me explicava, capacidade para um prédio de vários andares, né? Pensando talvez no futuro. Como que vocês estão concebendo essa... O hotel inaugurou já com um grupo de um evento, e assim, claro que vai fazer muito bem para o centro de convenções, esses termos, o hotel, e vai fazer muito bem para o hotel já ter o centro de convenções pronto, que nunca deixou de funcionar. E, melhor ainda, né? Os outros hotéis em torno de vocês vão se beneficiar bastante disso, dessa nova dinâmica. Como que vocês, proprietários, estão enxergando essa sinergia a partir de agora com a reabertura do Actual? Martin, é algo que é um casamento, né? A gente, infelizmente, com a pandemia, a gente precisou tomar a decisão do fechamento do hotel, porque a gente não sabia o tempo que ia durar, né? Então a gente fecharam muito rápido, né? Logo depois do início da pandemia, foi um dos primeiros a fechar. Nós fomos se não foi o primeiro, né? Porque a pandemia foi decretada, se não me engano, 20 de março de 2020. Dia 1º de abril de 2020, a gente já estava comunicando a todos os funcionários o desligamento. Porque a gente não esperou para ver como que ia ficar. Porque se falava em 90 dias, 15 dias, e você vê que Belo Horizonte foi uma das últimas cidades a abrir, né? Sim. Realmente sem uso de máscara, permitir aglomeração. Contagem seguiu a mesma coisa? A mesma coisa, né? Então,
o centro de convenções mesmo ficou fechado até outubro de 2023. Veja só. Que foi quando a gente começou a operar novamente. Então, essa situação da hotelaria com o centro de convenções, embora o centro de convenções tenha permanecido funcionando a partir do momento que se foi permitido, é uma coisa que praticamente uma coisa não vive sem a outra. Principalmente pelos clientes que já sabem que ali a gente tem um hotel à disposição. Como é que vocês faziam para explicar para os clientes de eventos nesse período, depois de 23, que o hotel, porque todo mundo já devia assim, né? Saber. E podemos hospedar e tal, e aí tinha que... Não. E aí a gente explicava, né, qual era a nossa situação, que realmente o hotel estava fechado e que a gente iria colocá-lo para operação novamente, mas a gente precisava de fazer um retrofit. Então, com isso, os clientes foram entendendo e muitos, realmente, a gente perdeu os eventos exatamente pela falta de hospedagem. Porque os clientes, a maior parte deles exigem que, por questões de comodidade e de logística, né, e sabendo que tem esse conforto, eles querem deixar o grupo hospedado no local onde vai acontecer o evento. Né? Igual você mesmo fez um comentário. Nós abrimos o hotel ontem com 60 apartamentos duplos ocupados, porque hoje está acontecendo um evento que acaba amanhã. E o hotel Rui Show foi inaugurado com quantas UHs, quantas unidades habitacionais? Essa reinauguração? A reinauguração, 70 mais ou menos. 70? Já então você já abriu com 90%? Sim. Não, nós temos 150. Sim, não, mas eu falo dos disponíveis, você já abriu com uma boa... Mas a gente está num ritmo rápido de reabertura, um pequeno retrofit, pinturas. Isso mais uma semana, devemos ter 100 apartamentos disponíveis. Ou seja, já vão abrindo paulatinamente, até vão chegar a 150? A 150. Em breve, muito em breve. Né? Alessandra, nesse dia 1º de abril, que você disse... Não é dia de abril, mas é verdade. Foi verdade. Foi verdade. Nesse dia 1º de abril, você, seu Jair, Jairzinho, sua mãe, enfim, o núcleo... naquele dia, se passou aí 4 anos, né? 5 anos. 5 anos. 5 anos. No seu íntimo, você achava que, em breve, essa reabertura ela não seria tão longa, que em 2 meses, 3 meses depois, ou até o final do ano de 2020, ele estaria novamente operando? Qual era o seu sentimento como empresária naquele dia, né? Nesses dias, quer dizer? No dia 1º de abril de 2020, é muito difícil eu te falar qual era o meu sentimento, porque foi assim uma situação bastante complicada para todos, né? Principalmente a gente que estava à frente do negócio e também pela situação dos funcionários. Então, quantas eram, você lembra? 120. Na época, 120. 120. Então, a gente fez o desligamento de todos. Então, assim, pensar na reabertura do hotel em 3 meses, 4 meses, era algo, assim, muito prematuro para eu poder te falar que eu pensava num prazo tão curto. Mas, assim, no meu íntimo, eu sabia que o hotel voltaria. Eu só não tinha uma previsão de data, justamente porque a gente precisava entender como que esse mercado iria movimentar. Porque a gente escutava, as pessoas não vão querer mais se reunir. Depois da pandemia, ninguém vai querer mais ficar perto, principalmente com a possibilidade do home office. Hotel vai acabar, porque as viagens vão ser de umas situações extremas, só num caso de necessidade. Então, a gente não sabia como que esse mercado iria absorver esse novo normal, né? Então, assim, eu tinha certeza que o hotel abriria, mas em qual data, em qual momento, isso aí era quase que impossível de prever e definir. Era um exercício de futurologia, Exatamente. falar, né? E aí você tem que dar um recado para as pessoas, né? Que são tomadas por aquele choque. Vocês, o que vai ser, né? E nós, assim... E aí, assim, uma curiosidade... Dessas 120 pessoas, vocês, hoje, nessa retomada, existe alguma pessoa que está de novo
Na tripulação do Temos. atual? Nós estamos com uma grande dificuldade de mão de obra, isso é importante ressaltar. Mas a gente, logo que assumimos, das primeiras conversas, né, precisamos saber quem eram as pessoas que estavam aqui 5 anos atrás. Seriam, com certeza, a prioridade, né, porque já conheciam o produto, já tinha uma referência da família, né? E aí começamos a garimpar essas pessoas e conseguimos, de fato, algumas. Eu não tenho um número preciso, não são muitas, porque, claro, que elas se engajaram em outros Sem segmentos dúvida. e Exatamente. outros hotéis, mas a gente está formando lá um bom time, com bastante dificuldade, né? O mercado não está fácil, a mão de obra é um tema hoje bem importante para nós. Com quantas pessoas vocês estão agora A gente reabrindo? está iniciando com 40, 40. mas queremos ter quantas necessárias, né? A gente vai, na medida que vai abrindo as unidades. Isso com o restaurante próprio do hotel. Restaurante próprio, não tendo eventos, né? O evento ainda tem uma outra equipe separada, né? Que é um outro CNPJ, tem um outro time à isso. parte. Uma coisa, o Rui, obviamente, né, nessa época não estava no time, né, não estava nessa joint venture, né, nessa parceria. Mas o que aconteceu pós o primeiro ano, o ano 20, né, que foi esse divisor de águas, é que realmente a sua colocação pairava todas essas dúvidas em relação não só à hotelaria, mas como seria o mundo, a vida, a sociedade, né? Enfim, e as projeções eram as mais pessimistas, as dúvidas eram enormes. E gozado que, graças a Deus, aqueles que ficaram pelo caminho, é uma pena em plano global, né? Claro, muitas vidas se foram, muitos negócios desapareceram, enfim, muitas pessoas realmente não voltaram, né, ao seu estado emocional pleno, isso é fato. Mas, logo depois, graças à vacinação, graças, né, até o comportamento social que nós nos educamos, né, principalmente o brasileiro, que sempre um pouco relaxado, mas aí todo mundo, né, fazendo o dever de casa. Ok, passou o 21, veio o 22, e aí a represa rebentou. Não é? 23, talvez tenha sido 23 e 24, mas 23 em especial, talvez o melhor ano da hotelaria pós a pandemia, claro, mas talvez um dos melhores anos da hotelaria, porque o represamento estava de eventos, viagens, implantações, etc, etc. E aí veio com tudo. Lá naquele ano de 23, né? Como é que estava a cabeça de você? Como é que estava a cabeça do seu Jair? É agora? Porque todos nós sabemos, né? Nós recuperamos ocupação, nós recuperamos diária média. Diária Daqui média. Martin, que faz isso diariamente, semanalmente, né? Ele é o nosso Os guru, números, né? Eu sou amigo dos números. Captação de dados. E aí veio a aviação bombando, voos lotados, Caros, aeroportos né? lotados. Passagens aéreas Tudo. caras. Como é que pegou lá no 23? É agora? Vamos? Teve esse papo? Ainda não, porque a gente tinha umas estruturações internas a serem feitas e nós trabalhamos dentro desse projeto de organizar internamente para que a gente voltasse para o mercado a hora que isso realmente estivesse pronto. Então, não foi questões hoteleiras, mas foram dentro de uma estrutura do próprio grupo da empresa. Então, a gente precisava ajustar isso internamente para que a gente retomasse o hotel de forma que fosse uma retomada consciente e definitiva. Certo? A gente não queria errar, né? E a gente ainda tem um histórico, né, bastante pesado no meio disso tudo, porque nós pegamos um hotel fechado, né, que deixou uma imagem muito ruim no mercado quando do fechamento do Brasil. Então a gente não podia cometer o mesmo erro. Então por isso a gente esperou e se organizou para que a gente pudesse retomar o hotel numa condição
que não chegasse, que não fosse repetir o passado. E aí, nesse contexto. Não, pode falar. Nesse contexto, vocês obviamente estudaram a melhor forma de fazer essa retomada. Sim. Certamente foi uma coisa muito objeto de análise, né? Pelo arrendamento. E aí, a gente sabe que no Brasil existem várias redes ou que fazem isso. Porém, a gente sabe que, você acabou de dizer, não dá para errar, porque pode ser um tiro no pé, né? Exatamente. Se o parceiro não for sério, não for comprometido e tiver lastro, o arrendamento pode não ser bem sucedido, porque é um compromisso financeiro que o arrendante está assumindo. E aí vocês chegaram na Summit. Certamente, né, houve uma análise aí de outras possibilidades. E quanto tempo durou, assim, esse estudo? Há quanto tempo vocês já vêm conversando? Nós sabemos aí que o Acácio Pinto, nosso amigo, participou ativamente disso, e agora outras pessoas que nós... Márcia, um abraço para você, gerente de vendas do hotel. E aí vocês vão fazer um estudo também do retrofit. Sim. Como que seria essa parte do investimento para colocar a máquina para rodar equipamentos que ficaram parados 5 anos. Sim. Não é pouca coisa. Não. A gente sabe quanto que algo que fica fechado, se você deixar um carro na garagem 5 anos parado, quando ele não liga, você, né? Ele não liga mais. Mesmo você ficar lá ligando de vez em quando, pode saber que ele vai ter. Então, como que foi? Vocês podem aí, Claro. os dois podem falar do assunto. Uma coisa importante é que hotel, né, não foi feito para parar, para Exato, fechar. nunca. Essa é uma grande questão, né? Então, quando você fecha um hotel, a tendência é que você vai ter problemas e investimentos a serem feitos. Ali, especialmente, né, a gente percebe que foi muito bem fechado, né? É uma família que cuidou do hotel. Apesar de fechado, a gente notou que não é. A gente teve outros hotéis fechados, reabrimos hotéis da pandemia, mas ali tinha essa característica de um cuidado que facilitou, ou seja, o hotel é operacional, né? Claro que desatualiza com o tempo, tudo desatualiza, e nós temos já um projeto em andamento, né, de retrofit para ir desenvolvendo, né? Primeiramente, fizemos um pequeno retrofit para abertura, e no decorrer do tempo vamos atualizando o hotel para o mercado atual, né? Ou seja, deixar ele tinindo aí para vender em nível mid-scale, que é o nosso projeto. Foi possível reaproveitar assim, a parte do mobiliário, Muita coisa. os colchões, Muita enxoval, coisa. tudo isso Muita foi coisa. bem preservado? Bem preservado, de qualidade, né? Então a gente percebeu que deu para aproveitar muita coisa. Claro que a gente está fazendo bastante coisa, né? A família também é uma parceria desse investimento aí de duas mãos, e a gente está conseguindo levantar o hotel no nível que ele precisa estar, né? Então esse é o nossa trajetória. E temos um projeto de, claro, deixar ele no nível zerado, né? Assim, naquela... Como se fosse um hotel novo, né? Assim... Esse é o nosso objetivo. Por quê? A cidade de Contagem, curiosamente, ela tem lá um parque hoteleiro pequeno, proporcionalmente. Sem dúvida. Né? E econômico, né? Então nós vimos que o diferencial daquele hotel é enorme, né? Ele é um hotel horizontal, tem toda uma estrutura de lazer grande, pesada, né? Ele tem uma estrutura de vegetação verde, muito agradável. Então a gente entende que aquele hotel é diferente. Uma localização privilegiada, né? Na região. A visibilidade muito grande. Na rodovia, né? Então, Fernão Dias. a gente tem ali um potencial e um diferencial, que é o importante de qualquer negócio, é o diferencial, né? Naquela praça extraordinária. Então a gente aposta muito, investiremos, né, bastante, porque sabemos que o resultado é certo, né? Alessandra, mas a minha pergunta é mais ou menos na mesma linha que Martin fez. Mas vou só recuar um pouquinho. Em qual houve, depois do fechamento, entre o fechamento e a reabertura, agora, de ontem, passou pela cabeça de vocês desfazer do ativo ou usar o ativo para uma outra atividade econômica que não fosse produtiva, que não fosse a hotelaria? Ou não? Não. Em momento algum, porque essa decisão, primeiro, não seria minha, né? Essa decisão seria do meu pai. E desde o fechamento, ele, em momento algum, ele tratou com a gente da possibilidade da venda do hotel. Então, assim,
Ele, mais do que a gente, ele tinha plena certeza e convicção que o equipamento voltaria e que estaria no mercado novamente. Que ótima decisão, viu, Jair? Você nos preservou um patrimônio, né, para a história, a trajetória da hotelaria metropolitana. Eu sabia disso, mas era bom, dar essa afirmativa. Você queria ouvir, Não, as pessoas, né, ouviram o que é Claro. a determinação do empreendedor, do investidor, daquele que acredita. Então ele põe as fichas. Isso é muito legal. No Brasil a gente Eu tem sabia, mas a figura do... a maioria não sabia. A gente tem a figura do empresário, o bom empresário brasileiro, que ele sempre fala, eu compro, mas eu não vendo, né? Eu sou comprador, né? Eu faço aquisição, né? É uma coisa patrimonial, mas assim, não estou disposto a vender, é nosso, a gente tem negócio para fazer. É um pensamento... Exatamente. Nessa onda, isso é um pensamento até brasileiro e mineiro, muito em especial, aí vem exatamente na continuidade da sua resposta. Nós somos do tempo em que um hotel era construído para durar até acabar. Só que esse acabar podia ser em 10, 20, 30, 50, até 100 anos. Não é? A modificação mobiliária de equipamentos era muito lenta, ou quase não era feita. Eu tenho uma história que eu conto, não vou contar ela aqui, senão vai tomar muito tempo, mas depois eu conto em off. Eu tenho uma história que eu conto, que os dois personagens, eu posso falar muito bem, porque os dois são meus amigos, e não tem nada demais na história, mas ela é engraçada. Se trata do Sérgio Moreira, nosso grande amigo Sérgio Moreira, Jornalista, e o Pedro, na época, gerente do Otom. Pedro Varela. Pedro Varela. Depois eu conto para vocês, vocês vão morrer de rir. Mas que essa história, ela mostra o quanto a hotelaria ficou décadas, principalmente a hotelaria independente, principalmente a hotelaria familiar, que todo o recurso, ou boa parte do recurso, era feito na implantação, na construção, na decoração, no vestir o equipamento. E depois aquilo tinha de durar até acabar. Só trocava quando realmente não tinha jeito. As substituições eram pontuais. Hoje a hotelaria ela é contemporânea em tudo. Aquilo que foi lançado ontem, o nosso hóspede hoje quer ele tem outro nível de exigência. O mesmo patamar. Se eu tenho na minha casa, se eu tenho na minha empresa um tipo de equipamento, um tipo de serviço, é isso que eu quero. Então, essa corrida, não é, de manter o equipamento sempre dentro do padrão da velocidade tecnológica em todas as áreas produtivas, é um grande desafio para a hotelaria. E é um grande desafio para a hotelaria independente, porque, óbvio, não é? Ela perde em competitividade, ela perde em escala. Então, essas parcerias como a que vocês estão construindo é um ponto de análise para tantos outros empreendedores hoteleiros independentes. Sem dúvida. Você falou a pura verdade, né? O mundo, ele muda. O mundo demorava 1000 anos para mudar, depois 100 anos, e hoje ele muda de ano em ano, e se brincar, menos de ano, as coisas estão se renovando muito rápido, né? E não é diferente na hotelaria. A hotelaria, eu considero a hotelaria muito tradicional. Nós temos um projeto, inclusive, tentando fazer um hotel futurista, justamente por isso, né? Que é o Summit Smart Hotel, ele vai nascer daqui a pouco, que é justamente quebrar as tradições da hotelaria. E tradições não só do equipamento, mas do formato, né? Do atendimento, da forma como esse jovem de 20 a 30 anos se relaciona com a hotelaria. É muito curioso, né? Aquela coisa do check-in ainda, né? Do esperar, às vezes os hotéis ainda preenchem papéis. Então a gente olha para isso, a gente entende que isso não vai durar. Então a gente tem que ser vanguarda nessa transformação. Agora, quanto ao equipamento, nós temos que estar muito atualizados, né? Ou seja, quando você atualiza um hotel a cada 2, 3 anos, é muito mais barato do que você esperar 10 anos, né? É verdade que um colchão dura 10 anos. Uma televisão pode durar 10 anos. Só que não é mais o tempo de duração do bem. É o tempo da exigência do mercado, né? Então, quem determina a troca
não é se ele vai quebrar o equipamento. Quem determina a troca é quanto aquilo atende a demanda, porque o seu vizinho já colocou a TV mega, ultra, smart, e não sei o quê, a internet dele vai 8K, não sei quanto velocidade. Então você tem que estar muito atento com o movimento do mercado, do cliente, da exigência do cliente, e não mais a duração do bem, né? Então acho que essa é a grande sacada aí da atualização do produto. E quanto mais você atualiza, você tem ganhos, aquilo tem retorno em diária média, né, em percepção do hóspede, avaliações. Então, aquilo na verdade, não é um gasto, é um investimento com retorno, né? Quando você coloca uma TV de última geração, você coloca uma marcenaria moderna, aquilo cria um ambiente, né, agradável, e aquele hóspede vai voltar por isso. Agora, não é só isso. É importante ressaltar, eu penso que isso é 50%. Nós temos a outra parte que também tem que encantar, não podemos perder nunca. Você pode ter um produto, equipamento maravilhoso, mas nós temos que ter o serviço, né? O acolhimento, o sorriso, né? O excelente café da manhã. A nossa rede, ela preza pelo café da manhã. Eu digo que nós queremos ser referência no café da manhã, porque é a experiência que é intangível, né? Aquela coisa, eu vou lá porque eu me sinto bem, eu sou bem atendido, eu tenho cheiro, eu tenho cores, eu tenho sorriso, eu tenho calor humano, né? E eu tenho um café da manhã bem feito, com carinho, bem montado, com bons ingredientes. Então, a gente acredita que a hotelaria é esse conjunto de um equipamento renovado constantemente e de um serviço, um atendimento, uma hospitalidade muito bem feita. E a somatória dos dois é o sucesso. Essa tem sido a nossa visão aí sobre o negócio, né? Aproveitando, então, engatilhar mais uma pergunta nessa linha. Sim, a hotelaria são pessoas, né? Mas cada vez mais ela está ficando impessoal, pela dinâmica, Exato. Ainda na semana passada, né? eu estava no Otex em São Paulo e apresentei no meu painel, no meu debate com as gestoras do Best Western, uma notícia que viralizou mundo afora, que chocou assim a nossa comunidade de hoteleiros, que foi um vídeo que foi divulgado no TikTok de um hotel em Miami, onde uma pessoa chegou para fazer o check-in, sentou numa mesa, tinha um tablet vertical, com um indiano, uma pessoa na Índia, em Bombaim, fazendo o check-in da pessoa. Ou seja, já estamos na era do call center para pessoas que trabalham, né? À distância. Todo mundo sabe que todo indiano fala inglês nativo, né? É um idioma do país. E agora já estamos na era de pessoas que chegam em um hotel e são atendidos por um indiano, vídeo e áudio e vídeo, e a pessoa lá preenchendo a ficha e o indiano dando as orientações do hotel nos pormenores, nos detalhes do hotel, o horário do café, qual é o andar do lazer, da academia, como se ele já tivesse estado ali algum dia. Ele provavelmente nunca irá lá na vida. E está já interagindo com as pessoas e passando. Isso é o smart, assim, é o futuro. E essa linha. Eu nunca pensei que viveríamos para ver isso. E vai chegar né? mais rápido que a gente Inteligência imagina. artificial, Né? os robôs invadindo a hotelaria. Tem um campo enorme e rápido, né? E quem for primeiro vai ganhar, porque é o que o mercado está pedindo. O público jovem que não tem paciência, né? Que as coisas são muito dinâmicas, muitas coisas ao mesmo tempo, não tem aquela paciência que nossa geração tem de chegar numa recepção com aquela coisa toda, né? Interagir praticamente fazer ali uma terapia com o recepcionista. Dentro dessa linha, muito bem colocado pelo Martin, um dos poucos diferenciais que a hotelaria vai poder trabalhar, porque tudo tende a virar uma commodities, é a experiência, né? A famosa experiência, proporcionar uma experiência. O ambiente é uma maneira, não é? O jogo de materiais, as cores, o olfato, todo esse approach. Mas todos hoje podem fazer isso. Não é? Agora, um dos aspectos que a hotelaria primou na sua história contemporânea, não é? Desde lá da Revolução Industrial, é a gastronomia, não é? A gastronomia, ela está ali, a alta gastronomia, ela nasce, ela desenvolve da hotelaria. Esse é o fato.
E você está chegando agora, você ainda não tem o passaporte mineiro, não é? Depois nós vamos ter que fazer aquelas perguntas para saber até o final se do você, programa, se você vai recebê-lo e qual o tempo que vai demorar, brincando. Mas um dos diferenciais de Minas é a nossa gastronomia. E o Brasilton tinha na gastronomia um grande diferencial. Primeiro, o próprio posicionamento daquela época, que era o cardápio internacional. Só 2 hotéis em Belo Horizonte, praticamente, tinha essa chancela, o Brasilton e o Belo Horizonte Hilton Palace, não é? De oferecer ao mercado Belo Horizontino um cardápio, o chamado cardápio internacional. Ok, mas a Brasileirou também. E oferecia uma feijoada no sábado que era disputada no tapa. Era um evento. Não é? E tinha os frutos do mar na quinta-feira, que também era disputado no tapa. Não é? Então, eu sei que no atual, né, já estou falando isso porque eu sei que o atual trouxe isso. Não é? Uma das últimas vezes que nós encontramos a turma toda foi exatamente no sábado, né? Extremamente. O churrascão. Pouco antes da pandemia. Churrascão, antes, né? Não, foi da feijoada. Da feijoada. Enfim, isso marcou referência na região. Não é? Marcou vários, as pessoas de Belo Horizonte, do Centro-Sul, se deslocavam para ir, né, ter essa experiência. Até pela própria característica arquitetônica do hotel, a sua horizontalização, que é uma vantagem. Não é? E aí, Alessandra, vamos matar de novo na gastronomia? A intenção é essa, né? Porque, como bom mineiro, a gente pesca o peixe pela boca, né? Então, acredito que a gente está organizando como diz, um bom A e B. E um dos projetos é o retorno da feijoada ao sábado. Tem que recriar essa tradição, né? E até com algumas situações de eventos próprios, sabe? Voltados para a gastronomia, a gente vai tentar implementar alguma coisa que seja, que vire a marca de novo do hotel. Referência, né? E principalmente agora, porque a gente está localizado num espaço onde temos vários conjuntos habitacionais, né? Então, nós temos um potencial público consumidor que até então isso não existia. Isso cresceu nos últimos tempos. Só aquele conjunto ali, só lá deve ter uns 5 mil moradores, sei lá, 4 mil. Mais ou menos. É uma cidade ali. Mais ou menos. É uma cidade. Então, a gente tem um público muito próximo e potencial para a gente poder trabalhar, né? E sem contar que a pessoa vai poder se deslocar sem necessidade de carro, volta para casa a pé mesmo. Então, assim, é um potencial público para a gente explorar. A gente entende ali que tem vários potenciais diferentes de alimentos e bebidas, né? De restaurante. Tem o público que trabalha no entorno, que é bem forte, né? A gente pode ter ali um buffet, os convênios mediano, um buffet que atende para o dia a dia desse trabalhador. Nós temos a cidade Belo Horizonte, que é interessantíssima para aquele deslocamento de um sábado para uma feijoada, para um churrasco no domingo, prática de esporte, que queremos reativar lá as quadras, o campus, a piscina, né? Criar ali uma atmosfera familiar para o domingo, o churrasco. Chamado resort Um dos diferenciais nessa linha é o estacionamento próprio. Sim, enorme, né? Enorme, amplo, fácil de... Né? Então isso ajuda muito. Ajuda muito. E temos também a ideia de ter festivais, né? Assim, festival gastronômico por um período, né? As noites do dia de semana, que as pessoas possam ter uma coisa mais sofisticada. Enfim, a gente tem ali possibilidades diversas. Temos hoje uma equipe de A&B forte, né, que está aqui, inclusive, está lá, estamos atuando, chefe de cozinha, engenheira de alimentos, preparando toda essa estrutura para esses lançamentos que acontecerão no decorrer do tempo, né? Mas queremos sim, saibam que a gente vai voltar e a feijoada voltaremos com certeza. Queria citar aqui, a gente, como grupo de gestores de hotelaria, a gente foca muito nas pessoas, né? Queria mandar um abraço para Mariana Suarato, que é a sua gerente operacional, que vocês trouxeram aí para o grupo, né, para tocar a operação. Exato. Né? Ela é uma
das que retornaram. Uma das que retornaram, ela já era da Ela casa, era- né? Foi de lá. Ela foi nossa gerente operacional, né? Quando o fechamento do hotel, ela estava como nossa gerente operacional e ela retornou para assumir a gerência operacional nesse novo formato. A Márcia Carolina Castro, que eu já Sim. citei aqui, que veio pelas mãos do Acastro, que é um grande admirador do trabalho dela. Onde ele vai, ele leva a Márcia junto, né? A gente sabe que você tem que levar a sua equipe, né? A gente trabalha sempre com pessoas. Eu também pratiquei isso, né? Mudava de hotel e as pessoas iam atrás de mim, acompanhando. Siga o líder. E a Andréia Paula Galete, né, Rui, Também. que é a sua diretora De vendas. corporativa, né? De Corporativa, vendas de e vendas. marketing também, né? A gente está formando um time bom hoje, nós temos 40 pessoas. Você tem 40. A sede é em São sede. José dos Campos, correto? Está em São José, São Paulo e Pindamonhangaba. Em Pinda. Agora a gente está terminando de fazer a nossa sede em São José. A gente tenta arrebanhar essa turma toda numa única sede, né? Mas a gente está hoje fracionado em três unidades. São José Dos Campos. dos Campos. Dos Campos. É a nossa São Vale José do Paraíba, é. capital da Embraer, terra da nossa grande Embraer. E está formando um time interessante assim de profissionais sêniors, né? Que é pensando no crescimento, né? Nós temos hoje sonhos e intenções aí bem arrojadas no mercado brasileiro, né? De hotelaria e sempre com essa ideia do arrendamento que a gente acredita que é o que o investidor está buscando em condotéis, inclusive a gente pode fazer em hotéis em pool hoteleiro, que a gente faz o arrendamento, contratos individuais por apartamento. E Né? A gente planos tem de feito crescimento, Rui, da Summit? Você tem target assim de mercados específicos? Você tem alguma... Minas Gerais, um estado-nação com 857 municípios, tem um potencial sem dúvida. enorme, né? Nós temos hoje um desenvolvimento feito com várias frentes hoje, né? Em Sudeste, Sul do país, Centro-Oeste, com várias prospecções em andamento, sempre pensando em arrendamento. Também fazemos a administração hoteleira tradicional E a franquia. E a franquia. São 3 modelos de negócios, né? Nós temos uma meta bem arrojada que até 2030 teremos 50 hotéis. Isso a gente tem apresentado em cada convenção, né? 50 hotéis, 2030 é a nossa meta aí maior, né? E dentro disso a gente vai desenvolvendo os produtos, as oportunidades. E Belo Horizonte nos interessa bastante. Com certeza teremos outras unidades aqui. Estamos já trabalhando nisso, né? Sem mais delongas, eu queria... É um time time todo. Nós temos hoje 300 colaboradores. 300 e alguma coisa. Tanto na operação... Total, todos os colaboradores. Movimenta Exatamente. 400 milhões em ativos. Temos né? 400 milhões de ativos. Está crescendo 30% ao ano. 30% ao ano e temos um desenvolvimento forte aí pela frente. Para falar do atual, eu queria pedir para o Mauro colocar o vídeo. A gente já está aí mais ou menos no limite do nosso tempo, né? Antes do Marcos Valério falar também do PowerPoint que ele quer apresentar, mas eu queria pedir o vídeo do Actual Hotel para o nosso público dar uma olhada no que nós estamos falando, né? Nada melhor do que uma imagem, diz aquele ditado que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, Mauro, quando estiver no ponto aí, para a gente...
engatilha aquela apresentação, por gentileza, porque quem prestou atenção nesse vídeo, né, vamos aqui agora relembrar é viver também. Quem não tem passado não tem futuro. Pode ir passando, Mauro. Não tem nem Vamos ver se presente. você lembra. Não tem presente nem futuro. Olha, conhece... Você está vendo aí, Jair? Ó o cabelo do cara. Sem Playboy, gel. hein? Playboy. Olha lá. Enquanto Ó o passa... Mangerotti, Milton. Bom, Mangerotti. para quem não sabe, essa Olha só. foi a 11ª edição do Arraiá Tour. Olha lá, onde era ali Aquilo era que onde- vocês viram, olha lá, era assim, era ó. assim, ó. Foi o primeiro evento que aconteceu quando, né, vocês concluíram lá a obra do teto, não é? No chão batido, era assim. E eu tive a honra de ser o primeiro a realizar Que surpresa esse bacana. famoso Arraiá Tour que fez história em Belo Horizonte. Esse ano foi em 2007. E ali, né, personagens, alguns que não estão mais entre nós, que largaram a hotelaria, mas esse belíssimo evento que eu tive a honra de fazer e que vocês foram mais do que parceiros. Eu nunca vou esquecer o dia que antecedia o evento, sua mãe e o seu Jair com a vassoura, né, varrendo, para entregar o salão nas condições para a gente fazer essa edição. Olha só o tamanho da... Mais de 2.000 da tradição. pessoas. Esse evento era muito bonito, eu tinha uma grande satisfação, além de mobilizar todo o trade belo-horizontino, e metropolitano. Era uma ação social linda que nós fazíamos. A arrecadação dessa edição aí beirou as 3 toneladas de alimentos. Que legal. E, enfim, né, um momento que eu queria compartilhar com vocês. Né? Você viu que o cabelo está quase igual, né, Jair? Está quase igual, não mudou nada. Você não mudou nada. Está aí, não caiu. Então, isso aí. Que memória maravilhosa, Marcos Valério. Que surpresa. Eu não tinha visto nunca tinha visto esse PowerPoint. Eu me lembro do evento. Mas, assim, que bom ver essas pessoas, né, ali retratadas. Sim, muitas pessoas. Inclusive a própria Alessandra, seu Jair Aguiar também, que escreveram, né? Estão aí. Então, assim, são merecedores das nossas homenagens e considerações e apoio total nessa retomada. Com certeza. Muito obrigada. Para nós, a hotelaria, eu em especial, o Marta, né, que nós somos realmente encantados com isso que nós fazemos, tê-los novamente no portfólio mineiro é muito importante. Então, só podemos desejar todo sucesso, competência, ambos possuem. Então, realmente dotar mais Minas Gerais e a região metropolitana para disputar cada vez mais o mercado de eventos nacionais e internacionais. Esse é o propósito do Centro de Convenção. Sim. É para isso que ele foi construído. Então, isso vai nos qualificar mais. Eu que continuo, né? Tive a honra de estar com o Jairzinho na gestão dele do Convention Bureau. Continuo lá com a Érica na Casa do Turismo. Então, o nosso propósito é realmente trabalhar para que Belo Horizonte cresça mais na captação de eventos nacionais e internacionais. E relembro aqui que a presença do Jairzinho no Convention Bureau, eu, na época, tive uma participação assim, importante, porque ele foi lembrado como um potencial candidato para a BIH-MG. A mobilização era essa. Era essa. E alguém disse, não, mas a BIH tem que ser de BH. Não, ela é de Minas. Ela é de Minas, mas havia uma ideia de que tinha que ser uma pessoa da capital. Muita contagem, vamos combinar, né? A gente está dentro de Belo Horizonte. E aí houve um movimento, vamos dizer assim, político que acabou direcionando o Jairzinho, nós, na época. Bom, e o Convention Bureau? O Convention Bureau estava ali, né, à disposição. Exatamente. E nós chegamos com ele lá no Convention. Ele foi tomado de uma surpresa na época. Né, Alessandra? Exatamente. Vocês sempre foram muito, assim, a gente chama no inglês low profile, né? Exatamente. Seguindo a linha do seu Jair, uma pessoa trabalhadora, com Mas pouca, a gente fica mais nos bastidores. dando pouca importância à visibilidade
pessoal. E aí o Jairzinho, seu irmão, acabou, nós tivemos que convencê-lo praticamente a que ele se colocasse como candidato e ele fez uma gestão séria, responsável, num momento delicado da entidade, Sim, né, Marcos sim, Valério? sim, muito, E, muito. e deu uma vida nova aí para o que hoje virou a Casa do Turismo. Então, toda, né? Nesse momento, quando ele assumiu, né, a presidência do Convention Bureau, ele já estava na diretoria comercial, né, do hotel. Então, ele já estava fazendo toda a gestão comercial e, paralelo, ele foi indicado para a presidência do Convention Bureau. Com certeza vocês devem ter discutido internamente no âmbito familiar sobre a assertividade ou não dele assumir Sim. esse desafio naquele momento, né? E acabou que ele fez uma ótima gestão e participou muito, ajudou muito a nossa hotelaria, até os primórdios da pandemia, né? Quando de fato tudo parou, né? Aí foi um outro momento, né, Marcos E Valério? ele não está na foto porque ele era criança na época, Exatamente. naquele horário ele estava dormindo. É por isso que não aparece. Eu acho que Agora, para finalizar, Martin, eu vou falar, eu poderia ter dito em off, né? Mas eu vou falar, guardei aqui para falar em público, você não sabe. Nós ganhamos um presente de 50 edições. Então, quero dizer que a partir dos próximos programas, nós teremos o nosso styling, né? Será oferecido pela Office Collection da Luciana. Opa, Luciana Encontrei- Statlander. e- é, Minha amiga Luciana Statlander. Luciana, Que notícia isso, da nossa época, ela- da cor. Luciana. encontrei com ela lá na Encato, em Santa Que Catarina, maravilha. e ela perguntou por você, mandou um abraço e tal. Marcos Valério, quando eu posso assisto o podcast, mas você sempre bem vestido, mas você vai ficar melhor agora, você e o Marta. Então nós ganhamos um guarda-roupa Que beleza. que em breve estaremos aqui estreando. Tem que pegar as medidas, tudo certinho, né? Então é um dos presentes. Vamos que começar nós pelo ganhamos. boné? E também em breve a nossa linha de produtos, né, do GGH. GGH. dos gestores. Temos boné, as canecas, uma série de itens, né, para os nossos amigos, parceiros poderem ter também. A nossa grife própria está nascendo, Está né? nascendo, né? O nosso perfil aí cada vez mais consolidando. Bom, chegamos ao término, passa rápido, não dá para falar sobre tudo, claro. Como eu Olha o disse que nos no espera. início. Vai tentando abrir ela aí, Marta. Se eu tentar, nosso eu vou fazer brinde. bagunça. Eu também não sou bom nisso, não. Chegando ao final desse momento, dessa edição tão especial, né? Agradecer você, Alessandra, você por estar aqui conosco, Showa. Seu Jair, que não quer aparecer nas câmeras de jeito nenhum, né? Mas está aí, mas né? Nós temos maior admiração para o senhor, toda a sua família. Né? É muito bom conviver com vocês. Então, enquanto o Martin tenta, sem me machucar e sem rebentar o teto do estúdio, né? As considerações finais, sua, Alessandra, e sua. Ok. Showa. Bom, muito obrigada, né, por essa oportunidade de trazer para vocês e para o público, né, a nossa retomada, o que a gente espera e deseja nessa nova jornada. E conto, né, mais uma vez aí com o apoio de vocês, que isso aí vocês sempre deram, mas continuem do nosso lado. Galo! Eu falei que isso ia bater. Aí, ó. Né, e contamos aí com a presença de vocês para prestigiar, né, o que a gente trouxer aí para o mercado. Tá? E muito obrigada. Quero agradecer também, eu me sinto honrado de estar aqui no programa número 50. A Summit está muito feliz e entusiasmada, né, em estar aqui em Minas Gerais. Estar neste hotel, como já expliquei, né, uma parceria saudável, boa, e esperamos ter muitos frutos, né, dessa parceria. E também dizer que nós queremos ter o passaporte
mineiro. Não, vai ter Quem um sabe a gente questionário. Vai ter, com certeza. Mas agradeço, é um Oi. prazer, uma honra para nós. Eu cheguei aqui em 96, vindo do Rio, e curiosamente eu nasci em Belo Horizonte, mas eu era um estranho no ninho aqui. E eu digo para você o seguinte, o processo não é lento, o de adoção, mas quando ele acontece, meu amigo, Aí você você está em casa. nunca mais, esse passaporte você nunca mais vai entregar. Ok. Tá? Eu tive essa experiência, fui acolhido aqui. E o mineiro é assim, né? Você demora um pouquinho aí na casa dele, sentar ali né? Primeiro café, mas depois Está em casa. tá em casa e você não sai mais. Já nos sentimos assim, Você temos vai bem acolhidos aqui. perceber isso. E se quiser trazer a sede para cá, a gente ainda libera o IPTU. Saúde. Um brinde. Um brinde a nós, meu irmão. Parabéns Obrigado. a todos. Queria só terminar falando alguns números aqui até a 49ª edição. Foram 59 convidados, vocês são, respectivamente, o convidado 60 e 61. Olha, Em 61 horas de conteúdo, é muito tempo, né, Marcos Valério? Muito tempo. Nesses 49 programas, agora vai se somar o desse de hoje, né? Mais uma hora. E estamos prontos aí para chegar no 100, Caminhando. né? Vamos chegar lá. Vamos dobrar a meta, né? bom. Vamos Parabéns, dobrar a meta. parabéns. Seu Jair, o senhor vai brindar conosco, o senhor está aqui nos bastidores, não gosta de... Mas com certeza uma champanhe não vai escapar, né? Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que nos prestigiaram nessas 50 edições do podcast Gestores da Hotelaria. Vamos para mais. Muito obrigado, estaremos juntos na próxima edição do nosso podcast.